Olá, gente! Hoje a gente vai, então, ter a nossa segunda aula sobre jornalismo de dados. A gente falou bastante na primeira aula sobre o que é jornalismo de dados, sobre o que podemos fazer com jornalismo de dados. Então, eu espero que hoje vocês já tenham tido aí várias ideias, né, e estejam com muita vontade de fazer vários projetos, já imaginando e já vendo dados em tudo, né, em todos os lugares. E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, de como trabalhar esses dados, qual que é o fluxo de trabalho, né, que a gente tem, desde que a gente tenha uma ideia, como aqui talvez vocês tenham tido, até, de fato, a publicação, né, até transformar eles em grandes visualizações, em histórias que realmente sejam contadas com dados, tá? Mais uma vez, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai vendo todo esse conteúdo juntos. Bom, vamos conversar então, bater esse papo sobre fluxo de trabalho com dados. O fluxo de trabalho com dados, gente, ele é sempre um caminho, né? A gente chama aí, a gente tem esse caminho que a gente chama de data pipeline, né? Que não deixa de ser aí um fluxo de trabalho com dados. Tudo começa de uma pergunta, então tudo começa de um tema que você tem, uma pergunta que você quer responder sobre aquele tema. E fazendo as perguntas certas, você vai encontrar a sua hipótese, você vai encontrar os dados que você precisa obter para, de fato, conseguir investigar, né? Conseguir fazer a sua investigação. Encontrando esses dados, você vai obtê-los de maneiras que podem ser mais fáceis ou mais difíceis, né? Mas essa é uma etapa do nosso trabalho também. Outra etapa muito importante é a gente checar e limpar esses dados, porque achar a base de dados perfeita é um sonho bem difícil, então realmente a gente vai ter que trabalhar com essa base de dados para que ela fique limpa, para que a gente cheque, né, direitinho, veja se está tudo certo ali com ela, para aí sim a gente passar para as nossas análises e apresentação. Nenhuma etapa pode ser feita sem a outra, gente. Se você faz uma pergunta, se você não faz uma boa pergunta, uma boa hipótese, você não vai encontrar os dados certos, você não vai obter, e se você não verificar e limpar, a sua análise vai ficar bem comprometida. E é claro que você precisa comunicar isso do melhor jeito, para que o seu dado realmente seja consumido, né? Então, a sua análise realmente chegue ali a seu público, chegue até ele. Para isso, a gente vai pegar muito emprestado o método científico, né? Por que a gente confia tanto na ciência? Vamos parar para pensar. A gente confia muito na ciência porque a ciência tem método, porque a ciência é transparente. E a gente, como jornalista de dados, a gente também precisa ser. Então, a gente vai falar muito aqui sobre metodologia, sobre registros de metodologia, sobre acordos que a gente faz quando a gente começa uma investigação com dados. Vamos falar muito sobre transparência, porque, como a gente já falou na primeira aula, é isso que dá muita credibilidade ao nosso trabalho, né? Então, a transparência é fundamental, né? Então, vocês vão me ouvir falando bastante sobre isso aqui nas próximas aulas, enfim, né? Quando a gente se encontrar. Então, tudo vai começar ali do primeiro passo, que é a gente definir sobre o que a gente vai falar, né? E aí você vai me perguntar, mas onde eu encontro tema para investigar? Gente, em todo lugar. Então, você vai encontrar em notícias que talvez já tenham saído, mas que te deem aquele insight de que, opa, tem uma história para contar aqui. Estudos científicos, decisão judicial, artigo, conversando com pessoas e, como eu já falei, observando o cotidiano, porque os dados estão aí em todos os lugares, eles só precisam ser coletados. Então, temas estão em todos os lugares, tá? Esse, por exemplo, é um exemplo que eu sempre mostro para os meus alunos, que é um exemplo do Pornhub, por exemplo. O Pornhub tem um hub só de dados, então eles mostram dados sobre o que as pessoas estão procurando sobre pornografia no site deles. E eles têm alguns insights bem curiosos sobre, por exemplo, o que as pessoas estão procurando no meu site de pornografia durante as eleições, né? Ou durante o jogo de futebol, a final da NBA, enfim, não sei. Tudo pode ser dado, gente. Os dados estão aí sobre todos os mais diferentes temas, tá? Geralmente, a gente tem dois pontos de partida. Ou você tem uma base de dados que já está ali na sua mão, né? Então, você fez um pedido de lei de acesso à informação, por exemplo, você olhou uma base de dados no site de dados abertos, você nem sabe muito bem o que você vai tirar daquilo, mas você tem uma base de dados que você acha que pode dar caldo, né? Ou você tem um tema, uma inquietação, que você quer responder, um problema, ali, uma dica de algo que pode ser uma história, e aí você precisa partir, então, desse tema para a gente olhar para esses dados, né? O segundo caminho é o mais comum, né? Então, geralmente, a gente tem um tema ali, uma coisa, né? Uma coisa que está quente, está todo mundo falando, ou uma dica que uma fonte sua te deu, algo que você observou, e aí você quer ir atrás de dados para fazer uma investigação melhor, né? Mais profunda sobre aquilo. Para isso, a gente precisa fazer boas perguntas sobre esse tema e formular uma hipótese. Então, eu sempre dou esse exemplo aqui, que foi inclusive o exemplo com o qual eu aprendi a formular hipóteses.
Então, existe um tema que ali é população de peixes no oceano. Então, um artigo, né, um estudo da FAO, mostrou que as populações, um dado simples, a população de peixe, né, a população de atum, caiu drasticamente no Oceano Índico aí numa década, né, na década de 2013, 2012. Você pensa, bom, pode ter uma história para contar aí, né? Por que será que a população de peixe está caindo no oceano? E aí começam essas perguntas. Por que isso está acontecendo? Será que tem a ver com a mudança climática? As águas estão mais quentes, mais frias, e aí os peixes estão morrendo ou estão fugindo para outros lugares? Será que tem a ver com sobrepesca? Então, será que estão pescando muito porque tem algum mercado, por exemplo, que está comprando muito peixe, né, em algum país? Será que foi o tsunami ali no Oceano Índico, né, em 2004, que afetou, né, a, a população marina? Você precisa fazer as perguntas certas, porque você precisa tentar responder essas perguntas antes de formular a sua hipótese. Porque se você for procurar bases de dados e investigar cada uma dessas perguntas, você vai gastar muito tempo e pode ser que não seja nada disso. Então, você precisa tentar responder essas perguntas primeiro. Como você vai fazer isso? Com uma pré-pesquisa. Vendo o que já foi publicado sobre o assunto, conversando com fontes, lendo artigos que não sejam só jornalísticos, mas científicos. E aí sim, né, até olhando, sim, algumas bases de dados que talvez façam sentido, mas aí sim você vai pensar, então, você com essas pré-perguntas, né, e com as respostas a elas, você vai escolher qual que é a sua hipótese, a hipótese que tem mais assertividade, ou seja, que tem mais chance de realmente render uma investigação, né? Que nesse caso aqui, olhando, era realmente a questão do mercado emergente chinês, né? Então, a China estava consumindo muito peixe e existia ali uma sobrepesca, né? Então, de fato, olhando para os dados, outros dados, né, que às vezes não tem a ver com população marina mesmo, tem a ver com compra, com alimentação e etc. Essa foi a hipótese que realmente era mais assertiva, inclusive rendeu uma investigação internacional aí de jornalistas sobre esse tema, tá? Pode ser outras coisas também, né? Então, por exemplo, quero fazer uma investigação sobre cinema nacional. Não sei sobre o quê, mas eu quero ali dar uma olhada, então, né? Eu fui ali atrás no site da Ancine e vi que existe uma base de dados que mostra ali, né, que é atualizada mensalmente, inclusive, sobre o desempenho dos filmes nacionais e estrangeiros, né, que passaram nos cinemas brasileiros, né? Eu consigo ver o público, quantas pessoas assistiram cada filme, eu consigo ver quanto foi a arrecadação, e eu consigo ver, inclusive, por gênero, né? Então, tem ali qual que tá o filme de ficção, tá o filme é um documentário, é um musical, é um infantil, enfim, tem uma categorização interessante. E aí eu posso começar a fazer perguntas, né, sobre esse tema. Então, por exemplo, eu quero falar sobre cinema nacional, e eu queria ter noção, porque eu acho que a pandemia afetou o cinema. Acho que rolou ali um problema. E aí começo a fazer minhas perguntas. Será que a pandemia afetou o mercado? Será que a gente teve menos filmes que foram distribuídos, menos filmes chegaram ao cinema? Mas será que a gente teve uma queda de público também? E será que isso impactou a arrecadação? E esse impacto foi igual para todos os gêneros? Então, para ficção ou para documentário, por exemplo? Será que, como a gente teve uma crise econômica na pandemia, os filmes de ficção que gastam muita grana, por exemplo, eles foram afetados porque eles são mais caros? Vou tentar responder as minhas perguntas, né? As minhas pré-perguntas, né? Inclusive olhando para essa base de dados já, talvez. E aí, chegando, né, conversando com pessoas, olhando para essa base de dados, eu posso chegar a uma hipótese que é, por exemplo, de que os documentais, né, então os filmes que são de documentário, que precisam de gravação externa, muito contato com pessoas, viagens e tudo isso, eles sofreram durante a pandemia e eles deixaram de ser lançados mesmo, né? Então foi uma área ali que foi bastante impactada, porque as gravações realmente tiveram que ser pausadas e, né, quando você está trabalhando externamente, existe menos controle do que quando você está trabalhando em estúdio. Para isso, eu precisei responder as minhas primeiras perguntas para, de fato, agora eu tenho uma hipótese que é, os filmes documentais foram afetados. Vou fazer a minha reportagem sobre isso, tá? Outro exemplo. Enfim, achei um projeto de lei que fala que é preciso, né, que tenta ali obrigar o INSS, a Previdência Social, então, a conceder licença trabalhista para mulheres que são vítimas de violência, porque muitas vezes elas precisam realmente sair do trabalho, mudar de local, né, mudar de residência, realmente, e elas ficam sem renda quando elas fazem isso, né? Precisam sair do trabalho e então esse projeto de lei está dizendo, olha, o INSS tem que conceder licença trabalhista para essas mulheres. A primeira coisa que eu olhei quando eu vi esse projeto foi, mas será que isso já não acontece? E por que não acontece? Então, esses pedidos são negados pelo INSS? E por que eles são negados, né? Que justificativa é dada, né? Será que isso acontece nos lugares que tem mais registro de violência doméstica? Será que acontece nos que tem menos?
E aí, olhando para tudo isso, eu posso chegar a uma hipótese que é de que falta registro sobre qual é o motivo para qual essa mulher se afasta do trabalho, e com esse registro que é falho, o INSS acaba negando pedidos. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que é sempre muito importante a gente fazer muitas perguntas, não muitas perguntas, mas as perguntas certas, de fato, e tentar responder essas primeiras perguntas. A gente, às vezes, costuma tirar hipóteses da nossa cabeça, da nossa experiência pessoal. E a nossa experiência pessoal pode ser a dica, pode ser um insight que vai chegar à nossa hipótese, mas a gente precisa, de fato, fazer essa pré-pesquisa, gente. Olhar tudo que já foi publicado, conversar com pessoas, porque se a gente for, né, de repente, escolher várias hipóteses para o mesmo problema, a gente pode correr o risco de, no final, nenhuma delas tá certa, e a gente vai ter feito muitos trabalhos já, né? A gente vai ter feito 3 reportagens que não vão ser publicadas, quando a gente deveria fazer uma que tem mais chances, de fato, de ser publicada. Então, é muito importante a gente chegar a uma boa hipótese, tá, gente? E aí a gente precisa se perguntar, né, algumas coisas que são importantes para isso, né? Então, precisa ser uma hipótese que realmente seja focada, que não seja gigante, que tenha um enfoque, tenha um recorte, que seja concreto, que tenha dados sobre isso, né? Porque não adianta eu ter uma hipótese que eu não vá conseguir comprovar com dados, ou que não seja com documentos, né? Que não seja documentável, né? Não seja registrável, né? Preciso saber se ela é de interesse público, tá? E midiático, porque às vezes tem temas que parecem muito interessantes para a gente, mas nem sempre são para todo mundo. Se já se publicou muito sobre o assunto, será que eu tenho algo para contar ainda? Pode ser que você não tenha nada para contar, não seja inédito, mas de repente pode ser o mesmo assunto que já foi publicado alguma vez, mas você vai contar isso de uma maneira inovadora, com uma metodologia nova, com um formato novo, mas você precisa ter tudo isso em mente, tá? E é sempre bom que seja um tema que você tem interesse mesmo, tá, gente? Porque o trabalho com dados é um trabalho demorado, que envolve muita dedicação, e que se você não gostar ou odiar o tema, pode ser difícil de levar ele para frente. E sempre se perguntar se você tem, então, tempo e recurso suficiente para isso, né? Isso é sempre importante da gente estimar, né? E quando eu falo de recursos, não é só financeiro, não, mas é do tipo assim, será que eu preciso de um infografista, de um fotógrafo, recursos humanos mesmo, né? Quando a gente vai embarcar numa investigação. Então, sempre começando por essa pré-pesquisa, tá, gente? Sempre lendo o que já foi publicado, consulta especialistas, ver se já existem bases de dados sobre esse assunto. Tudo isso é muito importante para que você, de fato, tenha uma investigação que no final seja assertiva, que realmente leve a uma publicação, né? E que não seja... É muito comum que a gente faça investigações com dados que não deem nada. Pode acontecer, viu, gente? Não adianta dizer que não. Às vezes você tem uma hipótese e a sua hipótese é falha. E aí você tem que fazer um acordo com você mesmo, que é, tenho tempo de mudar de hipótese? Ou simplesmente abandoná-la. O que não dá para fazer nunca, gente, é forçar os seus dados, fazer malabarismo para que eles comprovem qual é a sua hipótese, comprovem o que você acredita, tá? Isso não é legal, não se pode fazer. Bom, beleza, tenho a minha hipótese, já achei minhas primeiras bases de dados, talvez elas não estejam tão prontas assim. Achei ou talvez não achei, ou achei, mas não da maneira que eu queria. Como é que eu posso obter dados sobre o tema que é do meu interesse? Você tem diferentes alternativas. Você pode, coletar você mesmo, se esses dados ainda não existirem. Hoje a gente trabalha muito no jornalismo com o que a gente chama de crowdsourcing, que é a gente realmente fazer essa junção, né? Então, a gente pedir para os leitores, enfim, trabalhar com fontes que são diferentes do que a gente acha que está acostumado, né? Então, realmente pedir ajuda, né? Coletar dados para transformar a nossa matéria. A gente, na Asmina, por exemplo, no ano passado, ou nesse ano já dura muitos anos, a gente fez uma matéria, por exemplo, sobre racismo na medicina, né? Então, sobre como as mulheres negras sofriam racismo em consultórios médicos. E para a gente fazer essa análise, né, para a gente ter noção desse problema, a gente fez um crowdsourcing, ou seja, a gente criou um formulário e pediu para as nossas leitoras, né, distribuiu esse formulário pela internet para que as pessoas contassem as suas experiências e contassem quem elas eram, e assim a gente conseguiu traçar, inclusive, um perfil, né, dessas mulheres que sofriam essa violência. O que é muito importante você saber, ter em mente para você fazer isso? Primeiro, quem é que quer saber, né? Você quer saber? O que você quer saber? Não adianta fazer um formulário de 20 perguntas, sendo que você precisa só de 2, tá, gente? Respostas, tá? Não é efetivo, não é legal, não é barato. E para que você quer saber também? Então, você quer saber porque você vai publicar isso? Você quer saber porque é uma análise interna sua para depois você partir para você chegar à sua hipótese e depois, de fato, publicar alguma coisa? Você quer saber isso para publicar como? Aonde? De que maneira? Porque as pessoas também precisam saber por que os dados delas vão ser usados, né? Então, você precisa ter tudo isso em mente.
precisa ter em mente se esse é mesmo o método mais eficaz para coletar esses dados, porque coleta de dados é uma coisa que a gente tem muitas ferramentas gratuitas, né? Mas que a gente vai pensar em quanto custa fazer isso, porque se custar caro e não for o método mais eficaz, não faz sentido, né? Então, será que vale a pena? É ético fazer isso? E aí isso está muito ligado a como você vai explicar para as pessoas que estão te ajudando, né? Doando esses dados para você, como é que você vai usar esses dados? Quando você vai usar esses dados? Até quando eles vão ficar armazenados com você? Você precisa saber se isso é uma coleta que precisa ser feita uma única vez ou se você quer fazer uma série histórica sobre esses dados. Então, eu vou fazer essa coleta anualmente, mensalmente, semanalmente. Tudo isso você precisa ter desenhado antes de colocar a sua pesquisa aí no ar, né, para rodar, a sua coleta de dados, né, porque a gente vai ver isso também em outros momentos, que a maneira como a gente coleta os nossos dados diz muito sobre as limitações, as falhas, e a confiabilidade deles também, tá? Para coletar os seus dados, você pode usar questionários, por exemplo, né? Que então, quando você faz ali um formulário já pronto de perguntas, né? É bom porque você economiza tempo. Um formulário online se espalha de maneira bem rápida aí pelas redes sociais, né? E ele é bastante efetivo para quando a gente precisa, então, dessas coisas que, inclusive, são mais subjetivas, né? Então, preferências, opiniões, experiências, tudo isso. Ele é um pouquinho mais engessado, né, do que uma entrevista, por exemplo, porque você já tem ali uma lista de perguntas, você não consegue, por exemplo, ver uma resposta legal e incluir uma pergunta ali na hora, como você faz com uma entrevista, né? Então, você pode acabar perdendo algumas coisas, ele é um pouquinho mais engessado que uma entrevista, que apesar de também provavelmente ser um pouco mais estruturada ali, ela pode ser alterada no caminho, né? Você pode ter ali só os tópicos que você quer abordar, você pode incluir uma pergunta ali ou excluir uma pergunta na hora, você consegue sentir ali, né, o feeling da pessoa, enfim, como é que está o ambiente. Apesar de você estabelecer um roteiro, ele é menos engessado que um questionário. Mas são dois jeitos diferentes de você coletar dados que não estão prontos ainda, né? Então, por exemplo, eu quero coletar dados sobre a experiência das pessoas usando o transporte público, né? Então, eu sei que teve uma mudança, por exemplo, na frota de ônibus, eu quero entender, perfilar quem são as pessoas que deixaram de usar, ou que estão usando mais. Enfim, eu quero saber o perfil dessas pessoas, idade, gênero, renda, enfim, você também quer saber a opinião delas, se ficou pior, se ficou mais difícil, está demorando mais, quanto tempo demorava um ponto de ônibus antes, está demorando agora. Não vai existir uma base de dados pronta de algum órgão público ou algo assim sobre isso. Talvez de algum instituto de pesquisa. Mas você pode coletar esses dados de essas diferentes maneiras. Você pode fazer um questionário e pedir para o pessoal responder. Você pode ficar no ponto de ônibus fazendo entrevista também. São duas diferentes maneiras de coletar dados, tá? Sempre lembrando que os seus dados, eles podem ser quantitativos ou qualitativos, né? Então, quando a gente fala de quantitativo, a gente está querendo contabilizar fatos e ocorrências. Tudo pode ser contabilizado, né, gente? Como a gente já mostrou ali, até expressão facial pode ser contabilizado, opinião pode ser contabilizada também. Mas, realmente, a gente está falando de contabilizar ocorrências mesmo, né? Que eles são mais indicados quando a gente quer fazer o quê? Série histórica, né? Saber ali o que mudou de um ano para o outro, enfim. Coisas que são análises mais numéricas. E a gente também pode querer métodos, ter acesso, né, enfim, a dados que são mais qualitativos, que estão mais relacionados, então, a sentimentos, emoções, opiniões, termos, palavras, né? São um pouquinho mais subjetivos, né? Por exemplo, talvez eles não sejam respostas que já possam ser pré-formatadas, né, que já estejam prontas. Mas eles não são excludentes, gente. Como eu falei, a gente pode contabilizar emoção, eu posso contabilizar palavras, termos, eu posso contabilizar tudo isso. Esse é um exemplo, por exemplo, de um formulário, né, um questionário que tem perguntas que são quantitativas e qualitativas, ou seja, com que frequência você assiste filme? Isso é uma quantidade, né? Sempre, muitas vezes, algumas vezes, poucas vezes, nunca. Agora, qual de todos os filmes que você já assistiu, qual foi o que você mais gostou? Isso é qualitativo, eu não estou pedindo um número para a pessoa, né? Eu estou pedindo uma opinião, né? Eu quero saber qual foi o filme que ela mais gostou. E esse quantitativo poderia ser ainda mais quantitativo, né? Porque o que é muitas vezes, né? Não sei. O que é algumas vezes? Isso pode ser muito subjetivo para as pessoas. A gente pode deixar isso ainda mais pré-formatado, né? E isso eu vou falar também que é bem importante, porque a gente precisa ter uma régua, né? Ali onde as pessoas, para que cada um não tenha a sua própria, é meio isso. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu estava conversando com um aluno um dia desse, ele trouxe um exemplo de uma pesquisa que falava sobre traição. E aí estava mostrando ali, né,
quem traía mais, homens ou mulheres, etc. Mas uma das conclusões da pesquisa eram que os homens e as mulheres tinham noções muito diferentes do que era traição. Então, se a gente tem um número de mulheres que disseram que já traíram e um número de homens que disseram que já traíram, mas traições são bem diferentes para os dois, será que dá para comparar? Então, o quantitativo e o qualitativo, né, o que é ali parece muito exato e o que é mais subjetivo, anda junto, né? O que acontece é que, às vezes, a gente, por exemplo, tem métodos que são mais eficazes para coisas qualitativas, né? Então, por exemplo, uma entrevista, você consegue entrar mais, né? Qual foi o filme que você mais gostou e por quê? O que ele tinha de especial, né? O que emoção ele te causou? Tem uma série de opções, né? Geralmente, quantitativo não vai ter tantas, né? Assim, né? Então, eles podem andar juntos e geralmente andam, tá? E a gente consegue construir análises bem completas com esses dois. Um outro jeito de obter dados, talvez eles já existam, mas eles não estejam públicos ainda. E se eles forem dados de órgãos públicos ou de empresas que recebem dinheiro público, eles deveriam ser públicos. Ou você pode pedir para que eles sejam. Então, a gente tem a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei que criou esse serviço de informação ao cidadão. E o que ele vai dizer aqui, dados que são de órgãos públicos, né, ou de empresas que recebem dinheiro público, eles têm que estar disponíveis para qualquer cidadão. Não é só para jornalista, não, tá, gente? Qualquer um pode fazer um pedido de lei de acesso à informação. Então, tem alguns dados que a gente já sabe que são publicados, assim, ativamente, né? Então, por exemplo, remuneração de servidor público, execução orçamentária, né, de pastas, órgãos, etc. Mas tem outros que, se não estiverem já publicados assim, né, de boa vontade, a gente pode pedir para que eles sejam disponibilizados, fazendo pedidos de lei de acesso à informação. Hoje a gente usa, né, para o âmbito ali, né, nacional, o ESIC, o Fala BR, né, que é esse estágio onde a gente consegue fazer pedido para vários órgãos, mas no nível estadual e municipal pode ser que cada governo, cada prefeitura, e inclusive quando a gente está falando de judiciário, legislativo, que cada um desses órgãos, né, ou cada um desses níveis aí, tenham o seu próprio canal para você fazer pedidos de lei de acesso à informação, tá? Quem está sujeito a isso? Basicamente, então, União, né, estados, Distrito Federal e municípios estão sujeitos à lei, nos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, né? Então, a gente está falando eu estou falando dos ministérios, mas também estou falando do STF, e também estou falando da Câmara e do Senado. Empresas públicas, como universidades, por exemplo, institutos de pesquisa, e sociedades que sejam mistas ou privadas, mas que recebam, entidades privadas que recebem recursos públicos, né? E também autarquias, fundações, sociedades de economia mista e entidades controladas diretas ou indiretamente por entes da federação, tá? Então, se tem alguma ligação com órgãos públicos, com entes públicos, né, seja via ali controle, administração ou via algum tipo de financiamento, então, assim, se uma empresa recebe financiamento público para aquele projeto, para um projeto específico, os dados que dizem respeito àquele projeto que é financiado por dinheiro público, eles podem ser pedidos via lei de acesso à informação, tá? E, enfim, então tem muitos dados que podem ser inéditos porque eles ainda não foram conseguidos, né? Porque ainda não foram obtidos. Tem todo um trâmite, um processo para isso, então você precisa fazer um bom pedido. Pode ser que te neguem um pedido, aí você recorre, eles podem te negar de novo, aí você recorre uma última vez, e você pode chegar até a última instância do recurso, que é a CGU, né, a Controladoria Geral da União, que é quem pode virar, bater na mesa e dizer, não, esse dado tem que ser público sim. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, mas esse também é um jeito bem interessante e importante que precisa ser muito estimulado para ser usado, gente. Os dados, uma das maneiras da gente ter mais dados coletados e obtidos é a gente dizer que é importante que eles sejam publicizados. Então, a gente precisa pedir esses dados. E é o que eu falei, não só como jornalistas, tá? Qualquer cidadão pode fazer um pedido de direito de acesso à informação. Todos temos direito a ter acesso a esses dados, tá? Esse aqui, por exemplo, é um exemplo de notícia, né? Então, de informação que foi obtida via lei de acesso à informação. Então, fiquem sabendo que é uma agência, né, especializada em acesso à informação, né, em dados com uso de lei. Eles mostraram, por exemplo, que a campanha de tratamento precoce, né, do governo, que inclusive teve a contratação de influenciadores digitais, custou 20 milhões, né? Bastante dinheiro para falar de tratamento precoce, né, que, enfim, não é eficaz, né, para coronavírus.
Então, esse é um dado, como é um dinheiro, né, um orçamento que saiu de um órgão público, né, um dinheiro público, ele precisa ser publicizado. Como é que você gastou esse dinheiro? Quanto é que custou essa campanha? Eu já fiz matérias, por exemplo, mostrando quanto foi a campanha, por exemplo, com influenciadores e apresentadores para reforma da Previdência. E aí a gente descobriu, por exemplo, quem tinham sido os apresentadores que tinham ganhado dinheiro para fazer merchan, né, para fazer propaganda da reforma da Previdência. Tudo isso é dado que pode ser público, tá, gente? Tem muitas notícias escondidas na lei de acesso à informação, né? Então, que a gente pode obter via lei de acesso à informação, tá? E o terceiro jeito, gente, é olhando para os dados que já estão por aí. Então, tem muitos sites onde os dados já estão, inclusive, ali bonitinhos, estruturados. Eu vou mostrar aqui dois para vocês, um nacional e um internacional. Vou mostrar aqui que ele já está aberto. Esse primeiro é o Colabora Dados. Ele é um site que agrega várias informações sobre bases de dados que estão espalhadas aí na internet. Então, você consegue ver por tema. Então, por exemplo, quero ver dados sobre coronavírus, né? Quero encontrar bases de dados sobre coronavírus. Aqui vai ter uma lista por estado, por exemplo, né? Diferentes dados. Então, eu quero boletim epidemiológico, quero transparência de contas sobre coronavírus e despesas do Alagoas. Enfim, ó, é uma quantidade gigante de bases de dados, está disponível aqui para vocês verem. Ah, mas não quero falar de coronavírus, eu quero falar de cinema, de música. Beleza. Eles vão te trazer vários dados de sites que têm bases sobre música, bases de dados de produção musical, só de bandas de metal, música com conteúdo aberto, cinema, dados abertos da Ancine, base de dados, por exemplo, do IMDb, né, que tem ali as avaliações. Enfim, vocês conseguem encontrar, é um repositório de vários sites que tem bases de dados disponíveis. É a mesma, um pouquinho, não é a mesma lógica, mas tem esse outro site também que é bem legal, que reúne aí, sim, várias bases de dados já dentro desse site, que é o Kaggle aqui, onde você consegue procurar por bases de dados que usuários uparam aqui no site, né? Então, é sempre importante a gente ficar atento a quem produziu esses dados e de que maneira produziu esses dados, porque não são dados oficiais, mas tem dados sobre tudo. Então, por exemplo, vamos procurar aqui Brasil. Ele vai mostrar, por exemplo, desde preço de gasolina, estados com maior número de postos de gasolina, crédito rural, incêndios em florestas, dados de e-commerce, dados de crime, dados de voos. E aí só é sempre importante a gente ficar de olho mesmo, assim, e de repente ver aqui, então, por exemplo, voos no Brasil, né? Essa é uma base de dados antiga, ela vai aparecer quando é que ela foi atualizada, então, uma base de dados que foi atualizada há 4 anos atrás, e geralmente vai ter essas informações aqui, que funciona meio como um dicionário de dados, né? Então, para a gente entender quais são as informações que estão dentro dessa base. E é sempre importante, gente, a gente olhar com cuidado essas bases de dados que, enfim, podem ter sido aí, né, disponibilizadas por pessoas que trabalharam com essas bases, que já coletaram essas bases para a gente, que é ótimo encontrar bases de dados já prontas e estruturadas, mas a gente precisa saber quem foi, quando foi, como foi, para a gente ter certeza que esses dados são confiáveis, tá? Também tem muitos dados oficiais no site de dados abertos, por exemplo, vou procurar aqui, ó, vamos abrir junto, o dados.gov.br, que é o portal brasileiro de dados abertos. Então, aqui vai ter uma série de bases de dados de diferentes órgãos públicos, sobre diferentes temas, tá? Então, você vem aqui, por exemplo, em temas, você consegue ver, eu quero ver, então, dados, sei lá, sobre cultura, lazer e esporte. Dados da Copa de 2014, por exemplo. Indicadores sobre cinema e audiovisual. Tem muitos dados de universidade aqui também. Então, dados de meio ambiente, tem dados, por exemplo, de multas dadas pelo IBAMA. Tem muito dado aqui. Precisa também ficar de olho para ver quando foi a última atualização, porque também tem muito dado antigo, tá? E é bem triste quando isso acontece, às vezes tem um dado incrível, aí você olha e fala, 5 anos atrás. Então, sempre é importante ficar de olho nisso, mas são sites interessantes para quem quer procurar dados sobre diferentes assuntos, tá? Então, fica essa dica aí para vocês também procurarem esses dados em diferentes lugares. Obtive esses dados, estou com a minha base de dados maravilhosa, é só eu começar a analisar. Não, é sempre preciso verificar e limpar. O que é verificar? Gente, a gente precisa conhecer os nossos dados aqui, como eu falei, tá? Como a gente já disse, os dados não são
infalíveis, imparciais, eles foram feitos em algum momento teve interferência humana, eles têm vieses, eles podem ter falhas. Eu preciso conhecer, é como se eu precisasse fazer a biografia dos meus dados. Quem coletou esses dados e por que coletou esses dados? Por quê? Porque às vezes pode ter um conflito de interesse. Então, eu já usei muitos dados, por exemplo, quando a gente vai falar de legalização de drogas, por exemplo. Você vai ver muitas pesquisas com dados, pesquisas que foram feitas por organizações que são a favor da legalização, pesquisas que foram feitas por quem é contra a legalização. Será que isso não influenciou? Será que não é importante que o meu leitor saiba que essa pesquisa foi feita por alguém que tem uma opinião sobre esse tema? Será que não tem ali um possível conflito de interesses? É importante a gente ser transparente, né? Entender qual é a limitação e ser transparente quanto a isso, né? Às vezes não é nenhuma coisa intencional, mas, por exemplo, pesquisa sobre renda, né? Então, quando a pesquisa sobre renda é feita por uma organização privada, os resultados costumam ser diferentes de quando é feita por um órgão do governo. Por quê? Porque as pessoas desconfiam, assim, então as pessoas têm medo de falar para órgãos oficiais, às vezes, quanto elas ganham, porque elas acham que podem sofrer alguma cobrança de imposto. É tipo quem tem medo de pedir nota fiscal paulista ou nota fiscal reembolso, né? Porque acha que o imposto de renda vai me pegar. É um pouco isso, assim, então as pessoas têm desconfiança. Dependendo de quem coletou aqueles dados, a pessoa pode mentir. É o caso, por exemplo, gente, em 2018 ou 2016 nos Estados Unidos, né? Principalmente em 2016 nos Estados Unidos. Todas as pesquisas erraram. Ninguém achava que o Trump ia ganhar. Porque ninguém pensou que, de repente, as pessoas não falaram a verdade nas pesquisas. Porque as pessoas tinham medo, vergonha, não sei. Elas não queriam contar que elas iam votar no Trump. E tivemos uma surpresa, né? Então, é importante a gente pensar em saber quem coletou, porque isso pode ter influenciado na resposta, tá? Das pessoas que doaram, né? Que disponibilizaram aqueles dados. Também é importante saber como. Então, foi feito como, né? Foi porta a porta, ali, como é o censo? Foi coletado pela internet? Porque nem todo mundo tem acesso à internet. Então, se foi coletado pela internet, pode ter tido a exclusão de algum grupo. Foi por telefone? Tem muita pesquisa eleitoral que é feita por telefone. É telefone fixo, gente. Quem tem telefone fixo hoje? Existe um verdadeiro embate sobre isso, sobre as pesquisas feitas por telefone, porque muita gente fala, olha, não é representativo, porque quem atende telefone fixo às 3 da tarde? Quem tem telefone fixo, quem atende? Né? Então, isso é importante da gente saber também. E também é importante saber o momento, né? Então, às vezes, os dados são publicados no momento, mas eles foram coletados em outro, e isso pode mudar tudo. Inclusive, quando a gente faz pesquisa em época de eleição. Na eleição, gente, a eleição é um mundo à parte, né? As opiniões mudam bastante depois de uma eleição, depois de um período eleitoral. Então, se a gente está olhando para dados que foram coletados naquele período, talvez a gente tenha que ter um pouco mais de cuidado e olhar qual foi o contexto daquilo, né? Então, é importante a gente biografar, a gente chama de biografar os nossos dados, tá? E a gente precisa checar para ver se está tudo certo com eles também. Então, por exemplo, será que eu tenho uma base de dados que está incompleta? Às vezes a gente olha, né, quando a gente está falando de bases numéricas, e aí tem uma célula que está vazia. A gente olha e fala, está vazia, é zero. Não. Será que não foi um erro? Alguém esqueceu de completar? Ou será que isso quer dizer alguma outra coisa? Então, por exemplo, se eu estou olhando dados sobre Covid, né? E vi ali que tem um estado que está faltando o número de vacinados. Será que teve algum erro? Por que esse estado não publicou esses dados? Significa que ninguém foi vacinado? O que aconteceu, né? Ficar atento a valores anormais. Então, você tem ali uma coluna, né? Que, sei lá, está mostrando, então, número de pessoas vacinadas. Isso aconteceu, de fato, numa reportagem. Então, você está olhando ali o número de pessoas vacinadas e você vê que a média diária é de 200 pessoas vacinadas por dia naquele posto de saúde. De repente, aparece um dia que teve 1.000 pessoas vacinadas. Você pensa, uau! Ou foi uma super campanha, eu preciso contar essa história, ou foi um erro de digitação. E eu preciso ficar atenta a isso, porque então essa minha base ela pode estar comprometida. No caso das vacinas vencidas, por exemplo, fazendo essa análise, a gente realmente via que tinha dias em que o número de vacinas era muito grande, era impossível daquelas vacinas terem sido dadas todas naquele dia. E isso já era um indício de que existia uma falha de preenchimento naquela base de dados, né? Então é importante a gente ficar de olho nesses valores que a gente chama de anormais. E, por exemplo, a gente saber em que unidade de medida, às vezes, a gente está tratando. Então, a gente está falando de números, né? De dinheiro. Isso é em real ou é em dólar? Isso é de 2009 ou isso já está corrigido pela inflação agora para 2021?
esse 5, ele é 5? Ou ele é 5.000? E a minha tabela toda é por unidade de milhares? Ou ele é 5 milhões? Tudo isso eu preciso ter certeza para, de fato, saber se a minha base de dados está correta, né? A gente diz que tem essa checklist básica aqui, que é sempre olhar se está faltando valores, o que é zero e o que não é zero, né? Se faltam dados que você sabe que deveriam estar ali, se tem valores duplicados, colunas ou linhas duplicadas, se tem erros de ortografia, porque isso pode mudar muito essas análises feitas ali, né, no computador, formatos de dados, de datas, de números, né? Preciso de todas essas colunas do meu cabeçalho, não posso tirar algumas, ocultar algumas que deixam tudo mais confuso. Tem essa pegadinha que, inclusive, foi história agora na pandemia, que é o Excel, especificamente, ele tem um limite de linhas, que é um limite de 65.536 linhas. Se você abrir uma base de dados que tem 65.536 linhas, provavelmente a sua base de dados está incompleta. Isso aconteceu com o coronavírus em um outro país, então eles estavam deixando de contabilizar pessoas contaminadas, pessoas que foram a óbito, porque a tabela de Excel tinha um limite. Então, eles estavam contabilizando 65 mil, e todo o resto ficou ali fora da contagem. Né? Então, sempre tem em contas, né? Sempre levar em consideração esses pontos, fazer realmente um checklist ali para você limpar esses dados. A gente sempre faz isso, gente. E analisar, né? Aí sim, conheço meus dados, limpei meus dados, estou pronta para analisá-los. E aí, o que eu preciso ter em mente sempre é que dados não são infalíveis, né? Então, aqui, como eu falei, a gente precisa ser cética. A gente tem que lembrar que meu objetivo não é que os dados confirmem a minha hipótese. Se eles não confirmarem, ok, né? Eu preciso ser crítica, eu preciso realmente desconfiar desses dados, eu preciso aceitar se eles dizem algo diferente do que eu acredito, tá? Conhecer os dados, como a gente já falou aqui, de fato conhecer como eles foram feitos, quando e tudo mais, e sempre lembrar, então, que não existe nada certo, né? Não é nada dado nos dados, assim, né? Eles são construídos por pessoas que têm conceitos e preconceitos, que têm as suas próprias visões do mundo, e isso, obviamente, influencia tudo que a gente faz, inclusive as nossas coletas, registros e análises de dados, tá? Importante sempre a gente lembrar disso. E aí, sim, quando a gente fez nossas análises, a gente não vai fazer um textão com um monte de número e porcentagem, tá, gente? Porque ninguém vai ler isso. E às vezes a gente precisa realmente destacar algumas coisas que são muito importantes, que o nosso leitor, que o nosso público veja, visualize, observe. Para isso, o que é muito importante? Conheça os seus dados, tenha essas noções, né? Quais são as medidas, se é uma série histórica. De repente, você tem um número por ano, mas você queria um número por mês, isso muda tudo. Então, você tem um número bruto e você queria ele mais desagregado. Se tem todas as categorias que você quer, porque isso muda a maneira como você vai construir a sua visualização. Conheça bem para quem você está escrevendo ou para quem você está produzindo. É uma pessoa que vai mexer com os 20 filtros que você vai colocar no seu gráfico? Ela tem tempo para isso? Ela tem disposição? Ela sabe fazer isso? Ela tem conhecimento técnico, né? E se ela tem tempo para gastar 30 segundos ou 10 minutos ou meia hora? Tudo isso é importante, né? E, de fato, você saber qual que é a sua mensagem, né? Porque, por exemplo, só falando de pandemia, eu posso querer mostrar a série histórica, né? Então, o comportamento histórico do número de mortes por coronavírus, e para isso eu posso dar um gráfico de linha, que é o mais indicado. Eu posso querer mostrar o número de contaminados por grupo, por raça, por exemplo. E para isso um gráfico de barras pode ser o mais indicado. Ou eu posso querer mostrar quais são as palavras mais usadas pelas pessoas nas redes sociais falando sobre coronavírus. E aí eu poderia usar uma nuvem de palavras. São 3 visualizações diferentes para 3 mensagens diferentes que eu quero usar, né? Então, é muito comum que a gente use visualizações para quê? Para comparar valores, ou seja, quando a gente quer contrastar, né, as diferentes categorias ali, grandezas, e a gente vai usar o gráfico de barras para isso. Vou mostrar aqui. Então, por exemplo, esse primeiro gráfico aqui do peso dos impostos, né? Esse é um gráfico que vai mostrar ali, então, realmente, eu quero que o meu leitor veja a diferença dos Estados Unidos para o Brasil, por exemplo, né? Então, eu peguei esse gráfico, ordenei do maior para o menor e fiz um gráfico de barras que realmente mostra ali os buraquinhos, né? A diferença, ele tem um contraste interessante, né? De informação. Mas eu posso querer, na verdade, mostrar uma tendência temporal, que eu quero mostrar ali, né, como houve um movimento de queda ou como houve um movimento de queda ou de aumento, né?
E você vai falar, mas eu posso usar o gráfico de barras para isso, né? Eu posso fazer ali 2000, 2001, 2002, 2013 e vou mostrando ali que cresceu ou que diminuiu. Mas você perde um pouco do movimento, né? Da fluidez. Às vezes ali ter alguns pontinhos, uns tracejados que vão realmente te dar essa ideia de movimento, que é algo que... Opa! Que é algo que o gráfico de linhas aqui faz muito bem, né? Então, você consegue realmente ver quando teve um pequeno aumento, quando teve uma estagnação, quando teve uma quedinha. Você consegue ter esse movimento que o gráfico de linhas mostra muito bem. Ou você pode querer, por exemplo, enxergar a distribuição, né? Então, em vez de você dizer qual foi a média de temperatura, por exemplo, no verão, você pode querer mostrar que de 90 dias de verão, 60 dias, a gente teve temperaturas mais altas que 30 graus. Isso talvez diga mais do que eu falar que a temperatura média foi 29, sei lá, não sei. É importante a gente pensar nisso também. A gente tem gráficos que são especializados, né? Ou seja, que eles são bons realmente em mostrar isso. Esse é um gráfico, por exemplo, que mostra a distribuição das médias do Enem, a diferença entre a rede privada e a rede estadual. Eu poderia dizer, por exemplo, só a média, né? Mas é importante a gente ver ali a distribuição, né, da coisa, assim, e a gente vai ver bastante sobre isso, né, sobre qual que é o melhor gráfico que a gente vai usar. Mas esse é um grande caminho que a gente faz no jornalismo de dados, né? Então a gente começou ali da gente realmente encontrar a pergunta certa para, de fato, a gente fazer essa jornada e chegar na visualização. E aí você vai falar, Bárbara, socorro, eu vou ter que fazer tudo isso sozinha? E aí eu vou lembrar para vocês que não. O trabalho com dados é feito em equipe. Eu sempre vou repetir isso. Você não precisa ser o melhor repórter, o melhor programador, o melhor designer, manjar tudo de estatística. Não, né? Mas você precisa o quê? Você precisa saber que gráfico é melhor para cada coisa, para você conseguir conversar com a sua equipe. Você precisa saber quanto tempo demora para eu raspar aqueles dados todos, né? Ter uma noção ali de se é possível raspar ou se não é possível, né? Você precisa ter noções ali para você não confundir cálculos que são muito importantes e que podem desinformar se você comete um erro estatístico, né? E você precisa, de fato, saber o que é interessante, o que é importante, qual que é o ponto jornalístico, né? Qual que é a questão que embasa, né, que realmente direciona você a fazer uma reportagem jornalística sobre esse tema. Então, você precisa ter noções básicas de tudo isso para conseguir fazer parte desse fluxo, né, de trabalho com jornalismo de dados, que com certeza não vai ser feito só por você, mas vai ser feito por toda uma equipe, tá? E justamente, então, sobre esses cuidados que a gente tem que ter, esse conhecimento que a gente tem que ter em cada área, para a gente realmente não cair em erros, que a gente acabe desinformando, mais do que informando, a gente vai ter uma próxima aula, então, para falar sobre como passar por todos esses passos, né, todo esse caminho, de uma maneira ética, tá? Para a gente realmente sempre ter como foco a informação, né, e não a desinformação. Espero que vocês estejam ansiosos para isso e a gente se vê lá. Tchau, tchau.